Provavelmente pode ser como zagueiro, né? Porque tem o Carvajal, que é um excelente jogador. Você tá falando que é zagueiro pra deixar mais uma vaguinha pra você. Senão, Militão, joga na zaga aí e deixa a lateral pra nós. Eu tô falando pela posição de origem, né? Eu sou Bolívia. Editor desimpedido, zoeira sem limite, se não aguenta tá fudido. Sou Bolívia. Ai, 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 Brasil! Quinta-feira, você já sabe, é dia de BTS aqui no Desimpedidos. E agora eu tô aonde? Eu tô aqui no CT Joaquim Grava do Corinthians, com a piscininha, amor, aqui atrás, e com ele, Fagner. E aí, Fagner, beleza? Mano? Beleza, mano. Certo? Tranquilo? Pô, faz tempo que eu tô na sua classe aí pra gente fazer esse BTS, hein, mano? Vamos bater um papo aí. E um prazer estar participando com você aqui. Você tá ligado que aqui a resenha é mais, né, sorta, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Mas Porque tem que tomar cuidado, né? você é moleque lá do Tatuapé, né? Na verdade eu fui criado assim até os meus 10 anos de idade no Jardim Capelinha. Tive uma fase cigana assim, mudando bastante. Até meus 14 anos que eu me estabeleci ali no Tatuapé e tô lá até hoje. Você era corintiano de moleque? Ou você Cara, torcia pra outro time? Eu torcia pra outro time, até por influência do meu pai, né? Mas... E não pode falar qual é? eu não gosto. Mas assim, sinceramente falando, hoje, depois de toda a história que eu construí dentro do Corinthians, o tanto de tempo que eu tenho de casa, a minha infância praticamente inteira, adolescência, eu tenho um carinho enorme pelo Corinthians. Meu filho mais velho, provavelmente, né, tem também, né, por acompanhar o pai e tudo. Na primeira você já amarelou pra falar qual time que era, então. Pela história que eu tenho dentro do Corinthians, por tanto tempo, eu tenho quase metade da minha vida dentro do clube, né? Então, assim, o carinho que eu tenho pelo Corinthians é enorme. Dificilmente, o dia que eu parar de jogar, eu vou falar assim, não sou corintiano. 95% já tá tatuado já, só falta os outros 5%. Beleza, eu não precisa falar, não precisa assumir que você torcia pra Portuguesa, beleza? Deixa quieto, tá bom? Ô, Fagner, é muito difícil um moleque que começa a jogar bola já ter na mente assim, quero ser lateral. Geralmente o cara quer ser meio atacante, fazer gol e tal. Em que momento que você percebeu que era essa a sua posição? É o que você falou, eu queria ser atacante. Na época o Denilson tinha acabado de surgir pro futebol, então, queria imitar, queria pedalar. E eu lembro que agora eu entendi tudo. E eu lembro assim, e eu lembro que eu por ser 10, queria virar canhoto por causa dele. Só pra ser o rabisqueiro da esquerda. Bom, baixinho ainda, né? Eu falei, rapidinho, aquela coisa toda. E aí quando eu comecei no Corinthians, aí fui treinando de ponta, daí daqui a pouco de meia, daí faltava um volante, eu ia, zagueiro treinava. Aí, com o tempo sem ter o lateral pra treinar, eu fui treinando ali, fui gostando, me habituando e fiquei. Mano, o lateral tem que defender, senão os caras falam, porra, o lateral é fraco, a primeira função do lateral é marcar. Você tem que atacar, senão os caras falam, porra, mano, é igual pau de velho, não sobe, nem fuder. Não passa do meio de campo pra ser roubado. Você tem que ir e voltar, que nem o filho da puta, tem que ter, como diz o Neto, tem que ter 2 pulmão, né? Tem que cruzar certinho, que se você cruzar mal, os caras te xingam. Mano, o lateral é a posição mais desgraçada que tem, que passa mais perrengue. Mais que goleiro. Acho que goleiro e lateral tá um alívio. Acho que por isso que eu me dou bem com os goleiros, viu? E ainda mais no futebol brasileiro, porque assim, o futebol brasileiro criou, né, uma ideia que o lateral ele tem que atacar. Se o lateral não ataca bem, ou se ele não deu um cruzamento para gol, ele não jogou bem. Ou se ele não fez um gol, ele não foi bem. Quando você mesmo diz, a primeira função do lateral é marcar, né? E a partir daí se desenvolver o jogo, né? Mas assim, é difícil. Principalmente que o lateral ele sempre se ferra também pelo seguinte: sempre tem um ponta chato, rápido, que vai jogar com você. Quando cansa o ponta, troca e coloca o outro mais rápido, né? Descansado. Aí você tem que marcar o outro mais rápido. Sim. Aí você se ferra em dobro, né? Você concorda quando dizem que a lateral direita é a posição mais carente do Brasil hoje? O futebol brasileiro acostumou com grandes nomes, né? Então você pega desde lá Carlos Alberto, né? Você pega Leandro, você pega Jorginho, Cafu, o próprio Maicon, Daniel Alves. Você pegou grandes nomes, assim, da lateral direita. E aí, de um tempo pra cá, você fala assim, putz, não tem tanta opção, não tem tanta... Cara, não é, porque assim, não tem como você comparar o futebol do Fagner com o futebol do Carlos Alberto. Não tem como você comparar o Fagner com o Jorginho, entendeu? Então, assim, eles jogaram numa época, a gente joga em outra, totalmente diferente, né? Então, assim, eu acho que não existe uma carência, existe sim comparações que as pessoas sempre fazem. E quando elas querem, elas jogam pra baixo, quando elas querem, elas jogam pra cima. Tem uma pergunta aqui que, você começou no Corinthians, você não conseguiu se firmar, aí você deu uma... E você foi acabar se firmando no clube aí, ó. E tem uma pergunta, a primeira pergunta de um fã do Desimpedidos aqui pra você.
Salve Bolívia, salve Fagner. Salve, aí, Fagner, Bolívia. você teve meio que um começo difícil. Você começou pelo Corinthians, aí não rendeu, aí foi pro PSV, foi emprestado e tal. Você só veio se firmar mesmo como um ótimo jogador aqui no Vasco. Teve algum motivo pra esse começo ruim? Tamo junto, é nóis. E 2019 é fogo nas canelas dos caras. Tamo junto, é nóis. Cara, na verdade, assim, quando eu subi profissional aqui, subi bem, né? E logo em seguida fui pra seleção sub-20. E aí eu tava num final de contrato e aí teve um problema com relação à renovação de contrato. E quando eu tava na seleção surgiu uma proposta do PSV. E aí foi quando eu vi a possibilidade de eu ajudar a minha família, né? Dentro daquele contrato que estava sendo proposto. E aí eu resolvi aceitar o desafio e o sonho de toda criança, pelo menos na minha cabeça, pô, eu vou pra Europa, eu volto com 35, volto aposentado, né? A vida feita. Fazer o nome na Europa e tudo mais, né? Eu acho que é o sonho de toda criança e tudo mais. Tive um ano lá, o primeiro ano até que foi bom, assim, o início, e depois alguns problemas. E aí, quando eu volto para uma segunda temporada, o meu empresário lá teve um problema, e daí eu ia sair do clube, daí o clube que eu ia não fui. Foi que eu rescindi o meu contrato com o PSV e vim embora pro Brasil e resolvi até, na época, parar de jogar futebol, não queria mais. É mesmo? Você desanimou desse jeito? É, desanimei, falei que não queria mais. Até a minha mulher hoje, na época, era minha namorada, eu ligava para ela direto, falava, pô, me ajuda, eu vou voltar a estudar, não quero mais saber. Você ia trampar na tesouraria do Corinthians? Foi um baque assim mesmo, né? Um desânimo, tudo. E aí foi logo quando eu assinei com o Carlos Leite, que eu comecei a trabalhar com ele, que é meu empresário até hoje. E aí ele falou pra eu ficar tranquilo, que ele ia resolver. E foi quando eu apareci no Vasco em 2009, né? Você não foi pro Vitória antes disso? Então, foi logo que eu saí do Corinthians, que acabou meu contrato. Eu fui pro Vitória fazer um contrato de 6 meses até eu poder ir pro PSV, né? Só que E os caras te cornetaram pra caralho lá, né, do Vitória. Fala, pô, Então, na verdade, assim, quando eu fui pro Vitória, o treinador lá era o Givanildo. E aí, assim, cabra macho. tinha a possibilidade de eu ficar lá pra jogar, só que, assim, chegou uma situação que eu tava indo lá só pra treinar. Eu tinha feito um contrato de 5 meses, deu 40 dias, os caras não me pagaram e eu ficava fazendo futevôlei. Sim. Aí eu cheguei um dia e falei pro treinador, falei, ó, Givanildo, com todo respeito e tal, o senhor pensa em algum momento me usar pra, nem que seja 10 minutos, alguma coisa e tal? Não. Falou na lata assim que não? Falou, não. Aí eu falei, então eu vou embora. E quando você jogou no PSV, que você sentiu que os caras... Quem que é o brasileiro mais ídolo lá? O Romário ou o Ronaldo? Os dois Romário. jogaram lá e fizeram gol pra Acho que é o caralho. Romário. O Romário? Acho Tem que mais o Romário. moral? Assim, tem música com o nome dele, né? Mas assim, pros mais antigos, assim, quando você pergunta e fala que é brasileiro, o pessoal fala Romário. Romário. Acho que é meio que instantâneo, assim. E você foi pra Amsterdã quando você morou lá, né? Cara, eu fui acho que 2 ou 3 vezes, assim, que tinha um mercado brasileiro. Eu fui uma vez pra almoçar e outras 2, assim, pra comprar coisas que tinham aqui, né? Da hora lá, né? É. Nem passou no coffee shop. Não, Tomar um não, chazinho, não. cafezinho, nada. Não, não. Não pode correr o risco, né? Não pode não, vai que, né? Você é um cara que fez a galera mandar muita pergunta, então eu vou colocar a Bom pergunta ou dos ruim? caras mesmo. Mano, vou falar De que tudo. vou falar que muita gente tinha falar que os caras te apavoraram aqui, né? Mas tem muita pergunta legal também, como essa aqui, ó, sobre uma certa Libertadores aí que você jogou. Salve Fagner, salve Bolivão. E aí? Ei Fagner, te perguntar, o que você falou pro Diego Souza depois que ele perdeu aquele gol lá na Liberta 2012 contra o Corinthians? Salve. Falou, mano. Cara, ali acho que foi muito mais mérito do Cássio, né? Porque numa situação daquela ali, acho que são poucos goleiros que conseguem fazer a defesa que ele fez. E o Diego Souza, ele fez o que teria que fazer. Muita gente depois fala, mas poderia ter driblado, mas poderia ter cavado. Aí se ele faz o que todo mundo falou que talvez era o certo, e errasse, ia ser falar, criticado. "Porra, só tira do goleiro Só tira no do canto." goleiro, É. né? Então, assim, eu acho que ele fez o que tinha que fazer, acho que a história tinha que ter sido feita do jeito que foi. Eu falo pra todo mundo que aquele jogo ali foi o que decidiu o campeão da Libertadores daquele ano. Se o Vasco passasse a ser campeão também, você acha? Eu acho que sim, porque assim, eram os 2 melhores times. No ano anterior, eram os 2 que tinham brigado pelo Brasileiro até a última rodada. E foram os 2 que se cruzaram nas quartas e fizeram 2 grandes jogos. Quando ele pegou a bola, o Diego Souza, no meio de campo, que aliás era eu foi o rezava, Alessandro, né? você falou assim, não, é gol, você já tava Eu falando. só rezava, falava, faz. Aí quando eu vi o Cássio pegou, eu falei, paciência, né?
E quando você chegou e voltou aqui pro Corinthians, você chegou no caso e falou, porra, você é um filho da puta, hein, mano? Foi pegar aquela bola, eu podia ser campeão da Libertadores e eu não sou por sua culpa. Deu uma chamada nele? Não, eu falei assim, ainda bem que agora eu tô do teu lado, né? Mais uma pergunta aqui pra você. Tem pergunta pro Fagner pra caralho aqui, ó. Vou ver essa aqui, ó. Salve Bolívia, salve Fagner. Seguinte, Fagner, como é que você lida com essa injusta fama que você adquiriu aí, principalmente depois que você se tornou um exímio ladrão de bolas, essa fama de desleal que o pessoal atribui a você, né? Principalmente os antes. E outra coisa, esse ano só o tri me interessa, valeu? Só o Grande tri. abraço. Tri do Paulista, né, ele tá falando. Ah, certeza. Quem não é corintiano fala que você bate pra caralho, que você pega os caras, isso aqui. Como que é seu sentimento em relação a isso? Você tá tranquilo ou você fica chateado? Cara, assim, eu fico tranquilo, porque não sou um cara violento, não sou um cara... quem vê o Fagner dentro do campo e vê o Fagner na vida pessoal, acho que se assusta. Porque assim, eu dentro de campo, eu sou um cara que eu quero vencer, eu sou um cara competitivo, eu sou um cara que vou brigar pela bola como se fosse um prato de comida, como se fosse a última da minha vida. O sustento da minha família sai daquilo ali. Então eu tenho que vencer, eu tenho que tentar ser o melhor a cada dia, a cada treino. Eu acho que essa competitividade que eu tenho, muitas vezes as pessoas entendem de uma outra forma. Talvez se eu estivesse defendendo as cores do clube da determinada pessoa, ela estaria achando legal. Nossa, o cara é raçudo, o cara corre, o cara briga e tal. Na Copa eu joguei da mesma forma que eu jogo aqui. E às vezes aqui o pessoal falava, o cara é violento. E na Copa, por exemplo, primeiro jogo contra a Costa Rica eu não fiz uma falta. Eu fui um dos que mais roubei bola no jogo. Na Copa inteira, jogando menos do que o Kanté, eu fui o segundo que mais roubou bola. Né? Então, assim, se eu não me engano, eu tomei um cartão só. O que me chateia mais, assim, é a minha família. Porque às vezes as pessoas não medem que o meu filho hoje entende, que a minha esposa vê. Né? Então, assim, acho que o que me incomoda mais é com relação à minha família. Mas em campo você se considera que é o cara que chega firme sem ser desleal? Não, eu chego firme. Tá. Eu chego firme. Da mesma forma que, se um cara chegar firme em mim, eu não vou reclamar. Só que quando eu chegar firme também, não reclame. Acho que, assim, faz parte do jogo. Jamais eu vou querer machucar um companheiro de profissão, jamais eu vou querer o mal para algum companheiro de profissão. Até porque, o que eu não quero para mim, eu não quero para a pessoa. Muito bem. Em cima disso que você falou, tem outra pergunta aqui, ó. Que é exatamente sobre esse lance que você acabou se envolvendo numa contusão aqui. Fala, Bolívia. Fala, Fagner. Fagner, minha pergunta é a seguinte. Eu sou flamenguista e queria saber de você como você se sentiu depois de saber que a lesão que você causou, infelizmente, ao Ederson foi uma lesão tão grave quanto realmente foi e acabou dando uma pausa muito grande na carreira dele. Salve, até mais. Esse aí foi educado, pelo menos, né? A pergunta dele. Não falou, porra, por que você quebrou o Ederson? Não pediu desculpa pra ele, sabe? Cara, assim, acho que foi uma situação de jogo, né? Até no lance, assim, eu que perco a bola no início da jogada. Então eu fui mais naquele desespero de tirar a bola e não... Pra não ficar culpado. E que isso não ocasionasse um dano pra nós num gol, alguma coisa assim. Em nenhum momento eu vou com a intenção de, machucar o cara. Não, pelo amor de Deus, jamais. Né? Tanto é que depois, quando a gente foi jogar no Maracanã, eu fui no vestiário, até porque eu tinha jogado com o Diego na Alemanha, o Diego comentou que ele estava lá. No Wolfsburg. No Wolfsburg, então eu fui lá no vestiário, conversei com ele. Eu me desculpei se, de repente, naquele lance aconteceu realmente a lesão dele. Né? Então, assim... Foi naquele lance que aconteceu, porque tem os corintianos que defendendo e falando, mas ele pegou a outra perna que machucou. Cara, aí assim, infelizmente eu não sou médico para poder precisar algumas coisas, né? Mas, assim... Vendo depois, você achou que você chegou forte demais? Não. Cara, assim, eu pego a bola, depois acontece o contato. Então, assim, é difícil eu falar assim, putz, ele machucou naquele lance. Entendeu? Então, assim, é que eu te falei, eu não sou médico, mas, assim, continuou o jogo, voltou do intervalo. E depois que ele saiu, e depois que constataram que foi a lesão. Foi o que eu falei pra ele. Se aconteceu comigo no lance, eu pedi desculpa pra ele, né? Então você pediu, porque um monte de flamenguista falou, pediu desculpa já? Você já pediu? Já. No mesmo ano, quando a gente foi jogar no Maracanã lá, eu já tinha me desculpado com ele. Se eu não me engano, foi 2016, né? Que o jogo a gente empatou 2-2 com eles lá. Eu conversei com ele, me desculpei. E eu acho que certas coisas também a gente não tem que ficar falando, tipo, eu fui lá, eu pedi desculpa, para as pessoas não acharem que, tipo, o cara tá fazendo média. Eu fiquei um bom tempo na minha, né, em silêncio. E depois, quando fui perguntado, até eu fui num programa e eu falei, não, eu fui no vestiário, conversei com ele, me desculpei. Acho que é uma coisa que acontece, como eu tô sujeito a que aconteça comigo a qualquer momento. Acho que é uma situação do jogo, né? E jamais
fui na intenção ou que acontecesse algum tipo de lesão ou que eu prejudicasse alguém. Muito bem, aquela do Cueva lá que pegaram, é um negócio que acontece direto todo jogo, né? Dos caras se estranhar fora do lance, sem o juiz ver. Cara, assim, é um clássico, né? Eu acho que, assim, antigamente, quando você tinha menos câmeras, isso aí era 10 mil vezes pior. Hoje em dia, você tem câmera para todos os lados, né? Assim, foi uma situação do jogo, onde ele me deu um soco e eu fui para pegar ele, aí a gente se desentendeu, um xingou o outro, ele me deu um soco, eu dei uma joelhada, ponto. Sim. Tanto é que depois a gente foi numa premiação, a gente se conversou, tudo bem, acabou. E às vezes, o que vende pra imprensa é o sensacionalismo, né? Ah, nossa, pegou, nossa, fez, nossa, é violento, nossa. E quando, tipo, pros dois já não tem mais nada, já tá tudo resolvido e vida que segue. Eu até brinco hoje em dia, né? Quando tem alguma chegada em algum jogo, eu falo assim, ó, tá vendo? Se fosse o Fagner, era tal coisa. Os caras falam, não, é que você sabe fazer. Se é outro, é porque é estabanado. Eu falei, ah, beleza. Ainda bem. Aí o ano passado, por exemplo, já fui um dos que menos fiz falta, já fui um dos que menos tomei cartão. Então, pra não ter problema, eu já tô evitando problema. Já né? é isso. Tô fugindo de tudo. 2019, Fagninho, paz e amor. Paz e amor, não, paz e amor. Convite oficial da CBF de convocação, você vai ver na televisão, na coletiva. Mas a gente sabe que antes o técnico, a comissão já pergunta pra você como é que você tá, ó, se tiver tudo bem, você vai ser convocado. E que momento que o Tite, que é um cara que já é seu parceiro, que você já conhece de muito tempo, mandou um zap pra você e falou o seguinte, ó, Dani Alves machucou, você vai pra Copa. Que momento que aconteceu? Foi depois da contusão dele? Foi só na televisão mesmo. Ah, para. Falando seríssimo. O cara não dá nenhuma letra que... assim, ó, Fagninho, fica tranquilo que você tá no grupo. Não. Tanto é que a convocação foi numa quinta, quarta-feira, eu acho que foi. Aí no domingo, o Edu Gaspar veio aqui no CT junto com o médico, né? Tava o Dr. Joaquim e tudo. Que eles queriam ver como é que eu tava evoluindo da lesão também. Você tá machucado, né? Eu tava voltando de lesão, tava né, no processo final. E aí fizeram um exame, viram tudo mais. Tanto é que quando acontece a convocação, a gente se reuniu para almoçar na casa de uma tia da minha mulher. E aí reuniu a família, e todo mundo na expectativa. Eu fico no cantinho ali, começo a falar o nome de todo mundo. Tá acabando o zagueiro lateral, não falou o nome, eu já comecei a ficar nervoso. Aí quando fala, dá aquele alívio, né? Ufa, graças a Deus, né? E aí aquela população, todo mundo gritando, vibrando, né? Porque é um marco, acho que, na carreira do atleta. Claro. Mas foi meio que de surpresa. Fagner. Qual que a imagem da Copa foi mais assustadora? Aquele torcedor russo, loiro, bizarro? Ou o seu avatarzinho da Globo com essas olheiras que os caras fizeram? Dá um medo dessa porra aqui também, mano. Porra, colocar no quarto dos moleques, os moleques não dormem. Parece um zumbi, mano. Olha, psicopata, velho. Os caras pegaram do Resident Evil, isso aí? Resident Evil. Falaram, porra. The Walking Dead, alguma coisa assim. Né? Em relação a esses memes que rolaram durante a Copa, tem uma perguntinha aqui também pra você, Fagner. E aí, Fagner, beleza? Mano, qual foi sua reação aos memes que faziam de você na Copa? Tanto do Geraldo, do Procurador, do Recruta. E se a galera na concentração via isso, se você mesmo via isso no Facebook, sei lá, nas redes sociais. E se a galera, tipo, zoava com você aí na concentração, beleza? Valeu. É esse aqui, ó, Recruta, que é esse pinguinzinho aqui, ó. Ah, tá. Esse é o Recruta. Então, se você tá perguntando, é porque você não viu, né? É, muita coisa... Não, eu não vi. Esse aqui, ó. Muita coisa eu não vi. Geraldo. Esse aí ficou bom. Esse aí, tem também os caras que chamam de Tamigrete, tem os caras que chamam de Pincher, aquele cachorrinho nervoso. Não fala isso de Pincher, não. O Walter vai ver isso aqui, o Walter vai ficar me zoando, cara. Os caras já ficam me chamando de cachorrinho, você vai ficar... Tem vários apelidos, né, mano? Mas esse aí ficou bom. Esse aí ficou esse bom. Do Geraldo. Geraldo? É o Geraldo, É, o Geraldo ficou bom. O Geraldo ficou legal. Antes do jogo da Bélgica, sabia que o Hazard é um maluco rápido pra caralho, corre pra caralho, ali, principalmente pelo seu lado. O Tite chegou a ter uma conversa com você, assim, de canto, falar, ó, Fagner, é o seguinte, mano, tem um maluquinho ali que a gente vai ter que dar um jeito de parar ele. Ou foi um negócio, ou não chegou até essa conversa particular? Não, acho que ele preparou o time de uma forma normal, que ele vinha fazendo, né, e eu sabia da dificuldade normal de se marcar o Hazard, né, como todos os marcadores dele têm, e eu tentei me preparar da melhor forma possível, né, psicologicamente, fisicamente também, né, emocionalmente também, porque eu sabia da importância do jogo, né? Não só para a seleção brasileira, mas para o Fagner, né? E graças a Deus, assim, fiz da melhor forma possível, tentei fazer o meu trabalho. Você achou que você foi bem? Na Copa e nesse jogo, qual é a sua avaliação? Cara, eu acho que foi
Eu achei que fui bem, assim, sabe? Foi tudo muito bom, assim. Eu acho que quando você tem grandes jogadores numa seleção ou num time, eles têm que ser o protagonista. Você tem que fazer o seu papel. Arroz com feijãozinho ali. O simples, bem feito, eu acho que você tem que fazer. Acho que não comprometendo, né? Sendo eficiente quando preciso. Então eu procurei fazer dessa forma, procurei ser o Fagner, né? Não procurei ser ninguém além do que eu mesmo, né? Aquilo que eu vinha e estava acostumado a fazer aqui no Corinthians. Né, o que eu pensava muito na minha cabeça, quando eu fui estrear, inclusive, falava assim, putz, eu tô na Copa do Mundo, né? E aí na minha cabeça veio, falou, não, mas calma aí. Eu já joguei em estádio de Copa do Mundo, que aqui no Brasil a gente teve uma Copa do Mundo, né? Então, eu jogo no estádio de Copa do Mundo sempre. Falei, eu tô num clube de massa, onde a torcida é exigente e sempre existe a cobrança e você tem que estar sempre bem. Falei, então isso aqui é o que eu tô acostumado. Então, a hora nada que pegar demais. A hora que pegar na bola, a coisa flui, as coisas aconteceram e foi tudo bem. O Azar deu uma deitada ali pelo seu lado, mas ele deitou em todos os lugares do campo maluco, tava on fire, né? Ah, ele é excelente jogador. Dos que eu já vi jogar, assim, que eu já joguei contra, o melhor disparado. Foi o que te deu mais trabalho? Ah, o cara é forte, o cara é rápido, o cara, pô, tem habilidade, uma noção tática muito grande. Teve pesadelo com ele depois não, né? Não. Depois do jogo já... Não, mas assim... E o legal, assim, acho que até da cultura do jogador europeu, assim, né, de você fazer uma falta às vezes, que precisa fazer, ou você chegar um pouquinho mais firme e o cara nem olhava pra minha cara. Você fazia a falta, ele virava, pegava a bola, ia jogar e não tava nem aí pro que aconteceu. Cagou, né? E acho que isso o brasileiro precisa melhorar muito, né? Porque qualquer coisinha já vira, já quer brigar, já não sei o quê. Sul-americano em geral. Sul-americano em geral, né? Curiosidade do torcedor, depois de uma derrota em Copa, que deve ser dolorido pra caralho, no vestiário ficar todo mundo quieto, assim, na bad, malzão, deprimido, ou rola aquela coisa de ficar falando do jogo, o que aconteceu, o que não aconteceu? Ah, eu acho que cada um reage de uma forma, assim, né? A derrota, né? Teve jogador que chorou, teve jogador que se isolou, teve jogador que comentou um lance, putz, se eu fizesse, se eu tivesse. Então, assim, acho que é muito particular, assim, né? Acho que de cada um assimilar de alguma forma, né? Teve de tudo no vestiário, Teve de tudo. Então, assim, se respeitar o momento ali de cada um, tentar assimilar, o golpe é duro, não era o que a gente esperava ir mais longe, chegar numa final, né, poder até ser campeão, mas assim, o futebol ele é um esporte espetacular por causa disso, né, nem sempre o melhor vai ganhar, nem sempre o que está melhor no momento é o campeão, então as coisas vão acontecendo, né, e você tem que assimilar, e é nesses momentos que te faz mais forte para que você volte, para que você consiga numa outra situação parecida, você tirar forças, você aprender com os erros, né? Exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Para que você seja sempre vencedor, né? Então, exatamente isso que eu ia te perguntar. O Tite ficou no comando da seleção, provavelmente até mais uma Copa do Mundo. O que você acha que deu para aprender nessa Copa? Quais são os principais erros que você consegue apontar? Não do Tite só, tá? Da seleção de uma maneira geral, que dá para melhorar para buscar o Hexa em 2022. Foi tudo muito bem feito, assim, sabe? Não tem uma coisa que você fala assim, nossa, aquilo ali estragou, aquilo ali não foi legal. Eu acho que o ambiente estava muito bom, sabe? Todo mundo feliz, todo mundo se preparando bem, sabendo da responsabilidade. Se você pega a seleção há 2 anos antes da Copa, se fosse pra Copa, todo mundo, nossa, graças a Deus, chegou na Copa. Só que tudo aconteceu de uma forma tão rápida e mudou a cara da seleção tão rápido, que a expectativa já era de título, não era de tipo assim, putz, vamos chegar o mais longe. Não. Né? Então assim... É difícil, o Brasil sempre entra pra... Né? Se não é o título, já é uma decepção. Exatamente. Né? Acho que todos os atletas, acho que naquela expectativa, nossa, tá tudo tão bem, as coisas estão funcionando, as coisas estão indo. E aí quando você toma o golpe, aí que dá essa... Putz, meu... Sim. É a decepção de você, putz, a gente podia ter ido, sabe? A gente tinha condição. Eu acho que o Tite podia ter, assim, a minha crítica, tá? Vou falar só um. Eu acho que o Tite podia ter testado mais opções e não insistido na mesma coisa que não tava dando certo ali. Você vai falar assim, você não sabe nada de bola. Mas beleza. Última pergunta sobre Copa do Mundo aqui, sobre expectativa para mais uma, ó. Se liga, Fagner. Em 2022, na próxima Copa, o Daniel Alves vai estar com 39 anos, com certeza não vai estar jogando. O Rafinha, que tá vindo pro meu Mengão, vai estar com 37, talvez também não esteja jogando. O Danilo, que tá no Manchester City, vai estar com 31 e você vai estar com 33. Então é bem capaz de ser você e o Danilo os laterais da seleção. Você pretende estar na Copa do Mundo de 2022 e não sei por que fiz igual o Neto. Tamo junto, responde essa resenha pra nós. Valeu! Ainda dá com 34, 33? Dá. Eu acho que assim, vai tudo
do cuidado, né, como atleta. Tudo vai depender de momento, né, também do clube, que acho que tudo isso influencia. Eu só consegui chegar na seleção também graças aos meus companheiros, ao trabalho que a gente fez aqui no clube. Tudo isso envolve, nos momentos difíceis, a minha família, os meus filhos, né, que estão ao meu lado. Então, assim, eu procuro sempre me cuidar ao máximo para estar sempre bem e para estar sempre o máximo de tempo possível dentro de campo, né? E menos feio, né? Porque o desafio de 10 anos, você falou que você tava mais estragadinho. Eu tava mais estragado. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar a foto do meu filho. Ah, é verdade. Eu vou pôr a foto do meu filho e a minha, daí, pô, entendeu? Boa, aí você já foi bem nessa aí. Ô, Fagner, o que você acha do Militão, lateral direito, que o Real Madrid tá comprando? Cara, é um excelente jogador, né? Isso já mostrou, até porque fez ele ser vendido pro Porto em menos de 6 meses, se eu não me engano, né? Que ele foi no meio do ano. Não, ele começou como zagueiro. No São Paulo ele jogou lateral direito, aí o Porto comprou ele lateral direito, só que botou ele na quarta zagueiro, zaga. Zagueiro pela esquerda. E agora então, o Real Madrid tá comprando, não sei... Provavelmente pode ser como zagueiro, né? Porque tem o Carvajal, que é um excelente jogador. Você tá falando que é zagueiro pra deixar mais uma vaguinha pra você. Senão, Militão, joga na zaga aí e deixa a lateral pra nós. Eu tô falando pela posição de origem, né? Seco, melhor zaga que você jogou junto. Miranda e Thiago Silva, Balbuena e Pablo, ou Gil e Felipe? Porra, que sinuca de bico que você me colocou agora, velho. Não pode falar os três? As três são não, boas, são tem que excelentes. escolher uma. Pô, não pode ficar em cima do muro. Já amarelou na primeira, você já gastou sua ficha lá, no time de infância. Porra, velho, é difícil, cara. Eles não vão ficar chateados. Não, é porque assim, o Gil e o Felipe eu joguei muito tempo, o próprio Balbuena e o Pablo também. Mas assim, eu acho que Gil e Felipe, pelo fato de ter jogado mais tempo junto, né? Eu acho que esses dois. Foram 3 anos juntos, né? Isso eu tô colocando quase 150 jogos juntos, né? Então, assim, é muito jogo, é conhecer, né? Não tô falando, pô, Thiago Silva, Miranda são, porra, extraordinários, aquela né? coisa do entrosamento, você não precisa nem olhar pro cara pra saber o que ele vai fazer. Exato. Então, assim, pô, o Thiago me ajudou muito na seleção. Pô, isso aí não tem nem... Mas, assim, eu digo pelo feeling, né? O tempo. Isso que eu tô te falando. A gente sentava, tinha a nossa mesa aqui, né? Pô, era eu, Gil, Felipe, Jadson, Wendel. O Corinthians tava meio assim esquecido pela mídia, porque o Palmeiras badalado, o campeão brasileiro comprou, tem dinheiro pra caralho, comprou todo mundo, contratações bombásticas, agora trouxe o Goulart, o Flamengo contratando todo mundo. O São Paulo também fez ótimas contratações, gastou dinheiro no Hernanes, no Pablo e tal. E o Corinthians, aos poucos, vai montando um timinho melhor do que o do ano passado. Você prefere ficar nessa aí de tipo quarta força, terceira força do estado, correndo por fora? Pra vocês é melhor do que ficar nos holofotes, assim? É melhor, eu prefiro. Eu não sou um cara que gosta muito de aparecer, então quanto menos a gente ficar em evidência e for fazendo o nosso trabalhinho quietinho e for se consolidando como equipe, pra mim é melhor. Você acha que vai disputar título esse ano no Corinthians? Tem tudo pra isso. Né? Acho que pelas contratações que fez, pela estruturação que está fazendo, né? E a estruturação que eu digo assim, não de um time, mas de um elenco. Né? Eu acho que para as competições que vai disputar, sabendo que tem competições simultâneas, lesões, cartões, e você precisa ter um elenco forte, né? Então acho que o caminho é esse aí. A última pergunta do Twitter é: Fagner, você tem medo de perder posição para a jovem revelação Henrique Lemos? Eu acho que o moleque joga mais bola que você, hein? Que cara, isso, assim, ele tem jeito, gosta, né? Assim, meu pai muitas vezes fala até que ele é igual a eu, assim, de ficar com a bola o tempo todo em casa e chutar bola, às vezes irrita a gente um pouquinho, mas pode. O moleque até tentou meter a caneta no Neymar lá. Então, aí assim, abusado. Mas assim, é uma coisa que eu e minha mulher a gente fala muito, assim, eu vou incentivar ele, se ele quiser continuar jogando. Se amanhã também ele falar, pai, não quero mais jogar bola, eu quero estudar, quero ser médico, quero ser, sei lá, qualquer outra coisa da vida, filho, vai, seja feliz e que assim seja, né? Você vai falar pra ele, seja o que você quiser, filho, menos lateral. Então, eu tento falar isso pra ele, eu tento falar pra ele ser atacante, ser meia. Ou não seja lateral, tá bom. Eu tento falar isso pra ele, filho, vai ser aquele habilidoso, entendeu? Aquele cara que, porra, né? Pode crer. Não vai ficar correndo atrás dos outros, faz os outros correr atrás de você, melhor. Verdade. Entendeu? Verdade. Pra acabar, Fagner, já ou jamais? Eu falo uma frase, você só responde com já ou jamais. Tá suave. Dá até medo. Tá tranquilo. Pensou um dia em voltar pro Vasco? Já ou jamais? Já pensou. Passou pela cabeça. Já. Muito bem. Comemorou o patrocínio Master como se fosse um gol? Já. Pô, certeza que o salário vai cair no dia certo. Mas graças a Deus isso aqui a gente não tem problema. Isso aí sempre, aqui tá tranquilo, sempre né? certinho. Ouviu algum sermão do Sheik como diretor já?
Ainda não. Será que ele vai ter moral de chegar e falar, pô, você chegou atrasado no treino e falar, porra, caralho, você chegava aqui de helicóptero 2 horas depois, mano. Loucão da balada, você vai vir Eu falar acho o que quê? quando for esse departamento ele manda o Wilson. Manda outro. Viu o Tite breaco de caipirinha depois de uma vitória de um título? Alegria. Já, 2015. Tava felizinho. Como é que é o Tava. Tite breaquinho? Ah, cara, eu tava no meu cantinho, assim, eu sou muito discreto também, né? Então eu fiquei quietinho ali e tal. Ele Mas fica tá- brincando? Mas ele tava ali com a esposa dele, tomando Tomando o negocinho dele? a caipirinha dele. Por ali. responsabilidade. Você vê que eu continuo consciente ainda. Tomou caneta do Ralf. Jamais. Não. Você jogava Ainda no- não. Quando você jogava no Vasco, você veio ele deu, Eu mas já ele não tomei, completou, já, né? sim, já. Não, ele meteu no meio da sua verdade. perna, mas ele não completou. Já. Você gosta de dar umas canetas também, né? De vez em Gosto, mas faz tempo. Tô ficando velho. Meu filho adora quando faço essas coisas. Já que eu não faço gol, né? Pelo menos eu vou tentar uma de vez em quando na caneta, assim. canetinha, né, pô? E pra acabar, teve vontade de dar uma levantada no Dudu? Prefiro não opinar. Já, à vontade já, né? Fagner, valeu pela entrevista, mano. Obrigado, velho. Obrigado, mano. Foi do caralho aí, ó. Todo mundo tá tudo esclarecido. Tudo que vocês perguntaram pro Fagner tava aqui, ele respondeu na lata sem amarelo. Quase tudo, né, Fagner? Quase tudo. Na lata pra vocês aí, o Fagner. Valeu todo mundo que assistiu. Até quinta que vem com mais um BTS. Valeu. Valeu, mano. Valeu. Foi do caralho. Ai, que resenha.